conhecemos Pierre Cardin, o famoso estilista francês, mas o que muitos desconhecem é que ele nasceu na Itália em 1922, num pequeno lugar chamado Sant'Andrea di Barbarana, em Treviso, no norte da Itália, com o nome de Pietro Costante Cardin, mais tarde naturalizado francês. Todos os antepassados de Pietro, ou Pierre Cardin, como ele ficou conhecido na França, eram agricultores e viveram em Sant'Andrea di Barbarana e enriqueceram pela compra de terras, provavelmente no final do século XIX, de modo que seus pais foram ricos proprietários de terras e comerciantes, mas depois da Primeira Guerra Mundial ficaram em grandes dificuldades e foi por isso que os pais de Pietro decidiram se mudar para a França em 1924, quando ele tinha 2 anos, também para deixar para trás o fascismo que a Itália estava vivendo naqueles anos de Mussolini. Anos mais tarde, em 1965, Pierre, o estilista que conhecemos, prestou uma homenagem a Gustav Klimt, criando uma coleção dedicada a ele. E foi sobre isso que vim falar hoje, e vamos ver o porquê. Antes de mais nada, vamos saber um pouco mais sobre Cardin. Pierre Cardin era apaixonado por tudo que dizia respeito ao futuro, e a moda que ele criava era totalmente futurista, dinâmica, espacial. Suas roupas eram geométricas, com cores vivas e alegres. Ele não se importava com a silhueta feminina, seus vestidos eram quase sem forma. Ele queria que o corpo da mulher se adaptasse aos vestidos, e não o contrário. E sobre isso ele disse em uma entrevista: "Tenho uma visão muito diferente de todos os meus colegas. O corpo é ausente, abstrato, não penso no corpo. Eu tento colocar um físico, um corpo em uma roupa para que ele tome a forma da roupa. Essa é a minha visão, por assim dizer, de roupas." Ele usou muito o cut-out na moda, vestidos helicoidais, óculos espaciais e chapéus geométricos, mini saias e vestidos em vinil. Ele preferia o vinil e o metal aos tecidos tradicionais. E uma vez, numa entrevista, ele comentou que "eu uso metal para alta costura, tecidos para pessoas normais." E acrescentou: "O vestido que prefiro é aquele que imagino numa vida que ainda não existe, no mundo de amanhã." Assim, ele tentou explicar a origem da sua criatividade. Seu estilo era extremamente pessoal, inspirado na pop art, na era espacial e na corrida à Lua. Ele gostava de experimentar materiais e criar formas nos seus vestidos, principalmente as circulares, o que o levou a apresentar em 1954 o vestido bolha. Disse que o vestido bolha foi também uma homenagem à sua famosa residência de veraneio, o Palais Boulle, em Cannes, ou seja, a Casa Bolha. Ele foi o criador da icônica coleção de ternos sem gola para os Beatles e era o estilista preferido de Jacqueline Kennedy. E agora vamos ver quem foi realmente Klimt. Gustav Klimt foi um pintor austríaco que nasceu em 1862 em Viena. Foi um grande inovador, usou na sua pintura muito ouro em formas geométricas
e representou a mulher não como submissa ao homem, mas igual a ele intelectualmente e em tudo mais. E assim era também sua companheira de vida e musa, que ele também retratou na obra com seu nome, Emily. Ela era independente, economicamente também, pois abriu, junto com suas irmãs, um ateliê de alta costura, para fazer os vestidos desenhados por Klimt em seus quadros. Vestidos esses que não seguiam a moda, mas eram roupas de artista e puderam entrar no mercado da moda graças ao trabalho de Emily e de suas irmãs, além de serem imortalizados nas obras do famoso pintor. As roupas são uma representação ocidental das formas suaves dos trajes tradicionais orientais, numa elegância refinada e linhas soltas, e nos quadros de Klimt elas ficam ainda mais interessantes por todo o contorno decorativo da sua pintura. Então, ambos, seja Cardin que Klimt, foram inovadores, foram além do tempo em que viveram, inovaram, não ficaram presos no que acontecia em volta deles. Mas não foi somente Cardin que prestou homenagem a Klimt. Há muito tempo que, sejam as roupas de Emily que as obras de Klimt, servem como inspiração para os criadores de moda. O primeiro foi Pierre Cardin, que em 1965, criando uma coleção em homenagem a Klimt, viu suas roupas nas páginas da revista Vogue. Depois dele vieram outros, como Dior, que apresentou uma coleção em 2008 inspirada nas obras imortais de Klimt, Valentino, Maison Alexander McQueen, em 2013, Rene Scott, em 2013, que era a companheira de Mick Jagger. Então, podemos ver que mesmo 100 anos depois de sua morte, em 1918, Klimt continuou a ser inspiração para os estilistas do nosso tempo. O famoso artista austríaco continuou a influenciar a moda até os dias atuais, através de suas pinturas imortais. Você conhecia essa história? Sabia que Pierre Cardin nasceu na Itália? E qual desses estilistas você acha que foi o que melhor representou as obras de Klimt? Bem, por hoje vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de ter estado aqui comigo ouvindo essa história. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e deixe seu parecer nos comentários. Se ainda não se inscreveu, aproveite, faça isso agora e ative o sininho para ficar sabendo da publicação de novos conteúdos. Agradeço imensamente pela sua participação, um grande abraço e até mais.